Muito boa tarde para você, começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho vou te mostrar empate do Vasco, uma confusão danada lá no Estádio do Esporte, a vitória do Fluminense, mas começo falando de Flamengo. Quarta é a finalíssima, né, da Copa do Brasil. Vamos conhecer o campeão. E o Juliano Lima tá lá no Ninho do Urubu para trazer pra gente as últimas do Flamengo. Boa tarde, Juliano! Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Flamengo treinou na manhã de hoje aqui no CT Ninho do Urubu, de olho na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Cerca de 20 torcedores acompanharam ansiosamente a chegada dos jogadores por aqui. O meio-campo Arrascaeta segue tratamento de uma pubalgia e o técnico Dorival Júnior está confiante de contar com o jogador nas melhores condições. A única mudança que o Flamengo deve ter para esse jogo, em relação ao jogo de ida, né, para a próxima quarta-feira, deve ser a entrada do chileno Vidal no lugar do João Gomes, que está suspenso. No último sábado, o time reserva venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1-0, o gol do Everton Cebolinha, que foi muito elogiado pelo Dorival Júnior após a partida. No terceiro lugar do Brasileirão, o foco agora é o título da Copa do Brasil. E quem sabe não chegou a hora do primeiro gol do Davi Luiz com a camisa do Flamengo. Confira na reportagem de Rafael De Angeli. Até para quem já passou dos 35 anos, a primeira vez, agonia. Tá difícil. Tô tentando de todo jeito. Mas até agora, nada. Ainda não saiu o primeiro gol de Davi Luiz com a camisa do Flamengo. E olha que ele sempre marcou pelo menos 2 vezes nos outros 5 times da carreira. Sem contar pela seleção brasileira. Partiu Davi, bateu, olha o gol! Desde que chegou ao Flamengo no ano passado, foram 53 jogos e 42 finalizações. Foram vários quases, no plural mesmo. Explode a bola na trave! Antes de ter batido literalmente na trave no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, teve, por exemplo, aquela vez na terceira fase da competição contra o Altos do Piauí, quando a bola bateu nas 2 traves antes do gol do João Gomes. Ou aquela outra pelo Brasileirão, quando ele teve essa chance na cara do gol no clássico contra o Botafogo. Ele tá perseguindo esse golzinho faz tempo, hein? Tenho tentado de inúmeras formas, a bola não tem entrado. Mas tenho certeza que Deus tem reservado algo grande aí, e se for da vontade dele, vai acontecer na hora certa. A próxima chance será depois de amanhã, aqui no Rio, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Independentemente de Davi Luiz marcar o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo ou conquistar o primeiro título pelo clube, o papel de liderança do zagueiro, inclusive liderança técnica, se tornou fundamental nessa temporada. Essas são palavras de quem manda. E a postura dele é a postura de um capitão de equipe. Tem muitos capitães que não assumem as suas funções. E tem outros que não precisam dessa abraçadeira para que façam a diferença. O Davi é um desses. Muito bem, faltam 6 rodadas para acabar o Brasileirão. O líder Palmeiras está com 8 pontos de vantagem. Ficou no 0-0 com o São Paulo, que teve 2 expulsos no clássico Palmeiras e São Paulo. No estádio do Palmeiras, o Scarpa ainda perdeu um pênalti. Felipe Alves pegou legal, o jogo ficou no 0-0 então. Aí Caxias do Sul, Wellington Rato fazendo 1-0 para o Atlético Goianiense. Mas depois, Oscar Ruiz empata para o time da casa. O Juventude, os dois estão na zona de rebaixamento, né? E agora, mais um clássico da rodada, Alex Santana, aquele que jogou no Botafogo. Atlético 1, Coritiba 0. Confesso-vos que é a única coisa que eu me entristece mais em todo o meu caminho no Botafogo, é esse. A vida do Botafogo no estádio Newton Santos não tem sido das melhores. O torcedor do Botafogo vaia. Derrota do Botafogo, vitória do Inter. Eu preferia o campeonato exatamente como está, trocava o fora por casa e o casa por fora, trocava já. O Botafogo começou melhor que o Internacional. Logo aos 3 minutos, Tiquinho Soares arriscou de fora da área e o goleiro Kehler soltou. Aí depois o Eduardo roubou a bola na defesa e bateu para fora. Bola para fora à esquerda do gol do Kehler. No fim do primeiro tempo, mais uma chance. Rolou, vem a bomba com desvio para fora. Mas o gol não veio. Aí, no segundo tempo, o Inter, vice-líder do Brasileirão, melhorou. Brian Romero pisou em campo e já guardou. Logo depois, o Jefinho fez uma boa jogada, mas o chute saiu desviado. Kehler! Sem pressionar nem criar grandes chances, Botafogo perdeu mais uma em casa.
O time tem a terceira pior campanha do Brasileirão como mandante, são 8 derrotas. Nós gostaríamos muito de entregar bons resultados à nossa torcida quando jogamos em casa. Ao Botafogo restam só mais 3 jogos em casa, são 3 chances de acabar a temporada de bem com a torcida, hein? A volta para casa cheia de sensações. É um misto de sentimentos de ter chegado numa final e termos conquistado a medalha de prata e a frustração de não ter ganho a medalha de ouro, de ter perdido a final. Derrota dura para a Sérvia na final do Mundial, 3-0. Mas é preciso valorizar uma seleção renovada que surpreendeu até o Zé Roberto. Sinceramente, eu não esperava que nós conseguíssemos chegar numa final. Treinador orgulhoso, mas já pensando no que pode melhorar. Uma das coisas principais, o fortalecimento da nossa parte do lado psicológico, do mental, né? Isso a gente precisa melhorar para as futuras competições, exatamente para chegar numa final e a gente conseguir ganhar uma medalha de ouro. Segue voando a Raíssa Leal, bicampeã do STU no Rio. O que falta para a Super Raíssa agora? Só falta o Super Crown que está chegando no Rio de Janeiro. Em novembro, Raíssa no Super Crown, a super final do circuito mundial. Entre os homens, o campeão do STU Rio foi o João Lucas Alves. E o Globo Esporte volta já já. Você sempre traz ali. As 3 derrotas seguidas no Brasileirão fizeram o Diniz mexer no time e uma das novidades foi o Iacante de novo. Mais uma chance perdida pelo artilheiro do Brasileirão. Na terceira, o gol finalmente saiu. O chutamento do Iago Felipe parou no travessão, mas o Cano estava lá esperto para conferir. Depois o Arias bateu o escanteio na cabeça do David Braz, 2-0. E para fechar, no Castelão, o Cuiabá vencia o Ceará com esse gol aí do Daverson. Aí, escanteio nos acréscimos e a briga começou na arquibancada. Saiu o gol do Jô, empate do Ceará. Você acha que o gol acalmou os brigões? Que nada! Era a cadeira voando pra tudo quanto era lado. Quem não queria briga foi se proteger no campo. Mães e pais desesperados. Jogadores fugindo pro vestiário. O Luiz Otávio chegou a chorar quando se viu cercado. Não tinha mais como ter jogo, né? Pois é, e no Recife, mais invasão de campo, violência no empate entre Sport e Vasco, que continua na zona de acesso à Série A. Não deu para o segurança, alguns torcedores do Sport conseguiram quebrar a grade. Torcedores enfurecidos. Foi um estouro, né? O portão abriu, entrou muita gente ao mesmo tempo. Pouco depois que os torcedores do Sport invadiram o campo, o bombeiro civil Diego foi agredido. Então a gente pediu calma, pediu pro pessoal se acalmar, mas eles vieram pra cima da gente, então eu não podia deixar que eles agredissem as meninas, então eu tive que tentar conter o máximo possível lá. Repare que uma mulher tenta ajudar. É Juliana Martins, também bombeira, e que logo depois é agredida por esse homem de casaco. A adrenalina estava tão alta que eu não senti, entendeu? Eu só senti depois que os meninos mostraram a filmagem. Era o final violento de um jogo que já começou tenso. Ilha do Retiro pulsante, ao som de quase 20 mil vozes. Na luta pelo G4, Vasco e Sport estavam separados por apenas 3 pontos na tabela. Com bolas aéreas, o Vasco procurava alternativas para sair da pressão. E por muito pouco, Danilo Bosa não encontrou a bola depois do escanteio. Anderson Conceição na primeira trave, no segundo pau, passou pertinho da cabeça do Bosa. Mas parecia que o perigo maior estava sempre rondando o gol do Thiago Rodrigues. Na volta do intervalo, Raniel estava no lugar do Nenê. Nascido no Recife, ele seria um dos protagonistas do jogo, por alguns motivos. Os nomes iam mudando, mas não a pressão do Sport, que com Wagner Love tentou uma,
2 vezes, mas ainda não teve a insistência premiada. O Vasco continuava chegando pelo alto e o Anderson Conceição por pouco não conseguiu. E a insistência do Wagner Love enfim deu resultado. Ainda que não diretamente com ele, porque o Thiago Rodrigues deu um jeito, mas não resolveu quando o uruguaio Labandeira foi atrás da bola. Explode a Ilha do Retiro! Fabinho bateu mascado, Love dominou, o Thiago fez uma defesaça na sobra, gol aberto pra ele! Até que aos 42 do segundo tempo, houve um choque entre Alex Teixeira e o goleiro Saulo. O Alex Teixeira, ele chega assim para dominar a bola, mas primeiro tem o contato do goleiro do Sport, depois ele dobra o joelho. E para mim houve o pênalti sim. O árbitro Rafael Klaus foi olhar o lance no VAR e deu o pênalti. Quem foi para a bola? Raniel, depois de 7 minutos de paralisação. Ele não perdeu a chance de empatar e manter a distância entre os dois times na tabela. Eles ainda não sabiam, mas era o último lance do jogo. Raniel empata o jogo! O Raniel foi comemorar o gol diante da torcida do Sport. No caminho, o Luiz Henrique jogou uma cadeira para o alto. Revoltados, os torcedores começaram a atirar objetos na direção deles e depois a forçar o portão até que invadiram o campo. Momentos de muita tensão no final do jogo. Os jogadores do Vasco saíram correndo para o túnel, voltando para o vestiário com medo do que aconteceu no campo. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais nossos, atletas e pessoas do nosso staff agredidos após o término da partida. Um invasor exaltado foi contido por jogadores do Sport. As marcas do vandalismo foram aparecendo como pedras recolhidas por um policial. Esse é o cadeado que estava fechando o portão. Depois que o jogo foi paralisado, policiais reforçaram a segurança aqui. E vários torcedores que se feriram durante a confusão receberam atendimento nas ambulâncias que estavam aqui no campo. A delegação do Vasco não queria voltar, alegando falta de segurança. A do Sport discordava e os jogadores rubro-negros ficaram em campo esperando. A polícia garante o término do jogo, então a gente quer que termine o jogo. Raniel recebeu 2 cartões amarelos por tirar a camisa na comemoração e provocar a torcida, e por consequência, um vermelho. Luiz Henrique também levou vermelho por conduta violenta. Rafael Klaus foi então para o vestiário conversar com representantes dos dois times e não voltou mais ao campo. Por falta de segurança para prosseguimento da partida, o árbitro deu o jogo por encerrado, uma decisão sensata para que se evitasse uma tragédia maior. Mais de 1 hora e 44 minutos depois do início do segundo tempo, os jogadores do Sport deixam o gramado aqui da Ilha do Retiro e voltam para o vestiário. Um jogo que, no placar, terminou empatado, mas quando a violência entra em campo, todos perdem. Sem dúvida, né? O Bruno Cortes está na sede da CBF, que se pronunciou, inclusive, duramente sobre essa violência aí na Ilha do Retiro e também no Castelão, né, Bruno? É isso, Escobar. Boa tarde a todos. Olha, o que a Confederação Brasileira de Futebol quer nesse momento é rapidez por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para banir todos os responsáveis com o rigor necessário. A gente lembra que ontem à noite, tanto o CBF quanto o STJD soltaram notas oficiais em relação a essas cenas lamentáveis de invasão de campo, de violência dos torcedores nos estádios do Castelão e da Ilha do Retiro. O STJD afirmou que repudia, claro, todo o ocorrido, que estava esperando pelas súmulas dos 2 jogos para tomar medidas enérgicas. Essas súmulas já estão disponíveis para o STJD e para quem quiser dar uma olhada lá no site da CBF. Eu conversei agora há pouco com o vice-presidente executivo da CBF, Flávio Sveider, que disse o seguinte: o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já determinou o envio de toda a documentação para os órgãos de segurança pública locais para análise do aspecto criminal, porque, segundo ele, o que aconteceu ontem é crime, Escobar. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Estamos todos tristes, né? A gente que ama o futebol espera muito que essas pessoas que estragam o espetáculo
sejam punidas, né? E que os estádios sejam locais seguros, gente, para todo mundo que torce, né? E também para todo mundo que trabalha por lá. Sempre importante lembrar que não há desculpa para a violência, a responsabilidade é de quem comete, de mais ninguém. Isso é importante deixar claro. Boa tarde, gente.